Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucimara Prestes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês essa guirlanda que vocês podem fazer pequenininha para colocar na árvore ou média, vocês podem juntar 3 para botar na porta ou podem fazer maior assim. Essa outra guirlanda eu fiz com o ponto da aula passada. Se você perdeu a aula passada, eu vou deixar na descrição desse vídeo que eu ensinei esse cordão e fiz essa guirlanda, e com esse mesmo ponto aqui, eu fiz esta guirlanda, fazendo esse cordão triplo e fazendo uma trança. Qual é a diferença? A diferença é que esse cordão, essa guirlanda toda aqui, eu fiz em 10 minutos, e esta outra, ela leva 1h30 ou 2 horas para ser feita. Qual é a vantagem, então? A vantagem é que ela é muito bonita e tem muitas aplicações, assim como esse cordão também tem várias aplicações que eu expliquei no vídeo passado. Mas eles têm as suas diferenças. Por exemplo, esse cordão, ele é um cordão que não tem interior, ele não é oco. Esse cordão que eu vou ensinar hoje, ele é um cordão oco, que vocês podem fazer com 6 pontos, como eu fiz para essa guirlanda pequenininha. Essa média eu fiz com 10. Esta grande eu fiz, que tá trançada, eu fiz também com 6. E eu coloquei um aramezinho nesta parte branca, porque para dar sustentação, ou você coloca um arame, ou você coloca um papelão, como eu vou ensinar já já, tá todo o material preparado aqui, já já posiciono a câmera para mostrar para vocês. Ou outra opção também, vocês podem encher esse tubinho, e até isso eu vou dar uma dica para vocês, como encherem com essa gambiarra que eu fiz aqui, ó, para tubinhos pequenininhos. Claro que para essa guirlanda, não precisa encher. Aqui eu até enchi. Gente, como na aula passada, além das ideias para o Natal, eu quero dar aproveitar o ponto que eu vou ensinar hoje e as ideias que eu vou ensinar aqui para o Natal, para vocês usarem em outras épocas do ano. Por exemplo, essa guirlanda aqui, ó, é a mesma guirlanda pequenininha, só que feita com outra cor, para parecer um donut. Então, você pode usar como chaveiro, você pode fazer uma guirlanda como essa mesmo, só que com outras cores. Eu até fiz uma bengalinha aqui, para que vocês vejam que dá para usar em outras épocas. Por exemplo, enfeite de porta de maternidade, ou enfeite de uma casa mesmo, da porta de uma casa. Eu até separei umas ideias aqui, deixa eu mostrar para vocês, gente. Para vocês entenderem também que esse cordão que eu vou ensinar hoje, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Esse cordão que eu vou ensinar hoje, vocês podem usar até para fazer nomes assim, ó. O nome desse cordão é tricotinho. Tem várias formas de fazer o tricotinho, não só no crochê. Mas no crochê é bem prático de fazer. Aqui tem várias guirlandas, olha que podem ser ideias. Vocês podem fazer a guirlanda também comprando o MDF. Eu vou fazer aqui com papelão, para ser uma alternativa para quem já quer fazer. Mas quem quer se profissionalizar, é legal que vocês procurem deixar o máximo possível, o mais bem feito possível, seja com papelão, seja com materiais que já você encontra no mercado, que facilitam muito a nossa vida. Então, dá para você pensar nisso também. Então, como eu estava falando, você pode fazer enfeite de maternidade, de porta de maternidade. Aqui elas estão sendo feitas em feltro ou em tecido, mas você pode aproveitar, se inspirar nessas ideias de feltro. Olha o nome aqui, ó, feito com o tricotinho ou feito em feltro. Aqui nem sei se é no tricotinho. Sim, o tricotinho, para ele ser bem maleável, assim, a estrelinha também. É ideal que vocês façam com um fio mais fino e com uma agulha mais fina também. Fica melhor do que para detalhes pequenos, assim como letras, né? Apesar de que essa arvorezinha que eu fiz aí, eu fiz com fio grosso, com fio amigurumi. Outra ideia também de guirlanda. Essa guirlanda aqui é feita em lettering, mas vocês podem aproveitar essa mesma ideia para fazer uma placa, por exemplo, de bem-vindos. Ou aqui nesta casa tem, que muita gente usa isso no lettering, né? Aqui nessa casa tem alegria, tem não sei o quê, tem fé. Vocês podem fazer essas palavras, né? Fé, alegria, otimismo, simpatia. Vocês podem fazer os coraçõezinhos, uma guirlanda para ser usada em todas as épocas que eu estou dizendo. Vocês podem fazer com as palavras
impressas numa plaquinha ou de MDF ou qualquer material que vocês peçam para outra pessoa fazer, pode ser, né? Ou você mesmo imprima, porque escrever isso aqui no crochê dá muito trabalho, gente. Bordar dá muito trabalho, então a ideia não é bordar, a ideia é fazer coraçõezinhos no crochê e que você escreva de alguma forma. Então são ideias, tá, gente? Depois, se der tempo no final do vídeo, eu falo mais. Eu quero fazer logo o ponto para vocês. Deixa eu só ligar aqui, gente, senão vai descarregar. Eu tô com um tripé agora, por isso que a iluminação tá um pouquinho melhor. Para trazer uma qualidade melhor aqui pro vídeo para vocês. Então, gente, eu deixei já o passo a passo aqui preparado, pra gente não perder tempo. E depois, se der tempo, eu dou outras ideias, tá? Mas assim, esse cordão, como vocês viram, ele é muito versátil. A gente vai precisar de quê? Como eu falei para vocês, se vocês não quiserem encher a guirlanda, vocês vão precisar dar algum tipo de sustentação. Então, o que eu fiz aqui foi colocar um arame. Esse arame era o arame que eu tinha, ele não é o melhor, porque olha, ela não ficou totalmente firme. Eu coloquei só nessa parte branca. A ideia da fitinha aqui, gente, é uma ideia. Então, por isso que eu coloquei desse lado, eu coloquei essa fitinha assim, passando, né, entre os pontos, entre os cordões. E aqui eu só fiz em volta. Claro que não é para fazer metade, metade, né, gente? É porque eu só tinha uma guirlanda e duas ideias. Então, são ideias que vocês podem aproveitar. Então, voltando aqui à sustentação da guirlanda. A minha também é molenga, porque esse arame, ele não é tão firme. Ele não é nem aquele arame de bijuteria. Ele é um arame tão fraquinho que a gente consegue até quebrar sem alicate. Mas serviu aqui para vocês entenderem que esse cordão é oco e eu consigo passar um arame dentro. E aí eu consigo modelar, ou nesse caso, dar a firmeza para a guirlanda. Aqui eu fiz a arvorezinha, ó, não precisa nem ter esses enfeitezinhos, só os guizos aqui já estava bem bonitinho. Então, é uma coisa que vocês podem fazer com esse cordão que a gente chama de tricotinho. Para quem está iniciando, eu vou dar a sugestão que vocês comecem com esta, porque é mais fácil fazer, aqui são 10 pontos, é mais fácil você fazer esse cordão com 10 pontos do que com 6, porque com 6 é um pouquinho tenso. Eu já falei para vocês no primeiro vídeo, se alguém não viu, eu mostrei um ursinho bem pequenininho e falei que... Até perdi ele aqui, gente. É tenso de fazer pezinhos e mãozinhas pequenininhos. Gente, eu deixei algumas coisas redondas aqui, tampa de lata, tampa de panela, que você vai utilizar para quê? Para fazer o molde, vou mostrar aqui para vocês, gente, para dar sustentação à guirlanda. Aqui eu deixei alfinetado, para vocês entenderem que é ideal que vocês cortem primeiro no papel, para depois passar para o papelão. E fazer isso dá um pouquinho de trabalho, porque por isso que o ideal seria vocês encherem a guirlanda. Aí vocês teriam trabalho para encher, mas não teriam trabalho de fazer isso no papelão. Para fazer o círculo no papelão, até que você ache um papelão, até que você ache uma coisa redonda que seja do tamanho da guirlanda, não é tão fácil. Então, vou dar uma ideia para vocês aqui de como cortar redondo, se vocês não tiverem aquela tampa do tamanho ideal, e que vocês possam fazer de qualquer tamanho. Gente, só um detalhe aqui, ó. Essa bengalinha, ela tá cheia aqui, por isso que ela tá moldada desse jeito, e aqui ela não tá cheia, por isso que se eu tentar moldar, ela não fica. Então, por isso que é ideal encher, que aí você consegue modelar. Né? Claro que daria para dar um pontinho aqui também, daí ela não desmancharia. Mas eu digo que encher é uma coisa que tem suas vantagens. Dá um trabalhinho, mas tem suas vantagens. Então, vamos lá para a aula de como recortar redondo, como fazer um molde redondo de qualquer tamanho. Se sua tampa não deu certo na guirlanda, olha, gente, bem simples. Vou utilizar uma caneta ou um lápis, tanto faz. Vou utilizar dois alfinetinhos assim, pode ser um prego, aqui, 2 alfinetinhos. Ou só um mesmo, eu posso utilizar 2 se eu quiser riscar o papelão. Então, vou colocar, deixa eu ver se a câmera tá pegando. Vou colocar aqui, gente, o meu alfinetinho. E vou prender no papelão, tá? Pra não estragar a mesa. Tem que prender no papelão, pra vocês não estragarem a mesa, né? Então, prendi aqui.
E aí, esqueci de prender o papel. Isso aqui que vai servir, gente, de compasso, tá? Ou de medida. Aqui eu peguei um papelão, qualquer pedaço de papel, tá, gente? Que é um papel comum. Eu até peguei esse xadrezinho assim para falar para vocês que se vocês quiserem dar um acabamento aqui com um papel, pode ser com papel bonito, que tem gente que vai virar a guirlanda e olhar se tá bem feito atrás, né? Que tá a diferença de um trabalho bem feito e de um trabalho mal feito. Outra ideia mais fácil, gente, tá aqui, é vocês fazer assim, ó, quando vocês tiverem o papelão recortado, essa aqui acho que é a mais fácil que tem. É vocês recortarem tiras, por exemplo, de TNT. Por que TNT? Porque ele é fácil de recortar, você dobra ele várias vezes e recorta tudo junto, essas tiras. Ele é fácil de recortar, ele é barato, vem um montão, né, em uma peça. E aí vocês fazem isso, ó, muito fácil de vocês encaparem a guirlanda para o Natal. Aqui é o que eu tinha em casa. Aliás, isso aqui não é nem TNT, gente. Isso aqui é paninho de limpeza. Eu tava sem TNT aqui em casa. Aí peguei o paninho de limpeza, mas é a mesma coisa. Então, com o TNT, ele é maleável, ele é fácil de vocês moldarem e fica um trabalho bem acabado. Para uma guirlanda de maternidade, podia ser até essa cor. Olha como ficaria bonito, né? Uma guirlanda assim, de docinhos. Você poderia até botar um bonequinho desse, um ursinho. Esse cordão dá até para fazer um pirulito como esse. Esse pauzinho aqui é do ponto da aula passada. Aqui eu fiz até assim, ó. Fiz até com correntinha. Isso aqui é bem iniciante. Fiz só uma... Aliás, aqui eu fiz aquele cordão e enrolei. Então, são ideias, tá, gente? Para vocês fazerem para outras épocas do ano e vocês ganharem dinheiro o tempo todo. E não só na época do Natal. Então, vamos lá para como que corta o círculo. Como que eu risco o círculo. Se eu não tenho um compasso, eu improviso aqui, ó. Botei o papel, prendo aqui no papelão, e aí eu pego ou a caneta ou um lápis, tanto faz. Vocês podem até botar umas medidas aí, aqui eu botei uns furinhos já para facilitar. A câmera não pegou. Eu botei uns furinhos aqui, ó, gente. Ó, botei uns furinhos aqui atrás já, para ficar mais fácil. Então, aqui já tá furado. Eu vou botar minha caneta aqui e aí é só riscar. Olha, gente, como é fácil. Ah, eu quero um círculo maior. Faz maior, né? Faz do tamanho que você quiser. Então, gente, com isso você consegue fazer um molde da... Não precisa ser no papel, pode ser numa fita também. Qualquer coisa que não mexa, ela tem que estar firme, tá? Pode ser com lápis também, tá? O lápis vai riscar do mesmo jeito. Não vai aparecer porque eu tô fazendo... E aí deixar bem firme aqui também, tá, gente? Não dá pra deixar sair. Mas dá pra ver que, né, pode ser com lápis também. Então, gente, aprendido como que faz o círculo, vocês passam o molde para o papelão. Pode riscar também, como eu falei, vocês podem botar esse mesmo alfinetinho, o outro alfinete aqui, e ir marcando o papelão, tá? Isso dá pra ser feito também. Então, aprendido como faz o círculo, eu tinha até feito aqui, ó, olha os furinhos aqui, que eu tinha marcado com o alfinete. Aprendido o círculo, aprendido como que dá a sustentação, vamos para o ponto, que eu acho que é não vou dizer o principal da aula, porque assim, quem é iniciante não sabe fazer esses pontos, esse tubinho, mas quem já tirar a tampa, gente, que eu nem usei. A tampa foi só para dizer que você poderia fazer também com a tampa, né? Mas assim, eu nem utilizei por quê? Porque nem sempre você vai encontrar uma tampa que dê certo para a sua guirlanda. Outra sugestão também, uma ideia, seria você pegar a sua tampa e aí fazer a guirlanda do tamanho da tampa. Podia ser também. Mas acho que ela é o que menos a gente vai usar. Então, vou tirar a tampa daqui e vamos para o ponto, gente, que não é o principal da aula, como eu falei, porque quem já sabe fazer amigurumis e sabe fazer muito crochê, sabe fazer um cordão como esse, mas quem é iniciante tem dificuldade. Até quem sabe fazer, às vezes tem dificuldade, gente, porque assim, eu deixei até preparado. Eu vou mudar o foco aqui, gente, só para facilitar. Deixa eu só mudar o foco aqui para minha área de trabalho, para não cortar como na aula passada. Então, assim, mesmo quem já faz amigurumi há um bom tempo, às vezes fica perguntando por que meu crochê fica assim, inclinado.
ó, por exemplo, aqui, né, nesse cabelo. Por que o meu cabelo está indo para esse lado? Né? Porque é o natural do ponto. O natural é que ele vá para esse lado. Ah, eu queria que desse lado ele fosse para cá. Aí já tem que ser de outro jeito. Isso aqui para depois, viu, gente? Isso aqui já é um pouquinho mais avançado. Mas eu queria mostrar aqui para vocês que o natural do ponto é que ele vá para lá, porque é o jeito que a gente faz o ponto. Nós colocamos cada ponto do lado, né? A gente não coloca no meio do ponto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu faço ponto, aqui é o passo a passo, tá, gente? Começa aqui. Quando a gente coloca o ponto, a gente não coloca no meio do ponto. Não que eu não possa colocar, tem um ponto, que é o ponto baixo centrado, que eu coloco no meio. Mas, de uma forma geral, para fazer amigurumi, para fazer crochê, a gente coloca, esse ponto tá aqui, o outro a gente coloca do lado. Então, por isso que o natural é que levar assim. Eu coloquei o fio vermelho aqui para marcar os primeiros pontos que eu coloquei em cada carreira, e também para dizer para vocês que eu não costumo colocar o fio vermelho, não para um tubinho pequeno como esse, porque como tem só 6 pontos, é muito fácil de eu ir vendo se eu não esqueci de nenhum ponto. Se eu esquecer de um ponto aqui, vai dar muita diferença, porque, por exemplo, se eu fizer com 5, de 5 para 6, tem uma diferença muito grande. Um ponto perto de 6 é uma diferença grande. Se eu fizer uma carreira com 30 e esquecer um, já não vou perceber. E aí é ideal que a gente marque cada início de carreira. Outra coisa, eu não marco também, eu costumo não marcar também, porque dá trabalho ficar marcando a cada carreira. Mas eu sugiro isso para quem já tem uma certa habilidade. Para quem é iniciante, você pode ir marcando cada carreira. Então vamos lá para algumas dicas. Como eu falei para vocês em vídeos passados, eu falei que para fazer coisas fininhas assim, isso aqui podia ser uma perna de amigurumi, uma perna de bonequinha, né, que em geral tem pernas fininhas. Para fazer coisas fininhas dá um certo trabalho, porque às vezes a pessoa fica tensa de... Eu, por exemplo, se for para começar com anel mágico, aqui nós não vamos começar com anel mágico, tá, gente? Isso aqui vai ser um tubinho oco. Então, eu vou começar com correntinhas. Olha, um tubinho oco. Então, aqui eu vou começar com correntinhas. E eu vou começar de novo. Tinha deixado tudo preparado, gente. Aqui eu fiz até bem grande. Sugestão para quem nunca fez. Faça com pontos bem grandões. Porque você vai ficar bem relaxado, vai conseguir ver tudo o que está acontecendo e vai conseguir fazer. Eu vou começar bem grande, com os pontos bem grandes que eu digo, gente, porque, olha, aqui com os pontos grandes eu consigo ver que essa argolinha é do primeiro ponto, essa é do segundo, essa é do terceiro, quarto, quinto, e esse sexto ponto aqui, gente, que é o que confunde, tá? Então, cuidado com esse sexto ponto, porque, em geral, as pessoas costumam esquecer desse sexto ponto. Se não se atentar que ele é um ponto um pouquinho menor, a pessoa entra direto aqui, e aí acaba ficando com 5 e não com 6, tá? Como a gente quer aqui. Esse tricotinho dá pra gente fazer até com 3 pontos, tá, gente? O menor que eu consigo, né? Se eu pensar aqui numa figura fechada... deixa eu fazer aqui com a caneta pra aparecer melhor. Se eu pensar numa figura fechada, a menor figura fechada, o menor número de lados que eu consigo são 3 lados, né? Vai minha parte de matemática aí, gente. Não vou falar muito de matemática não, tá, gente? Não se preocupe não. Mas, digo, dá pra fazer um tricotinho só com 3 pontos, porque a gente consegue fazer esses bezinhos, né? Só com 3. Que eu não vou falar aqui nessa aula, porque é um pouquinho mais complicado pra fazer um tricotinho assim, que tem que tirar os pontos da agulha. Mas esse de hoje vai ser bem fácil até para iniciante, tá, gente? Então, vamos lá. Eu não queria editar o vídeo, mas acho que eu vou cortar, porque vai acabar ficando longo. Mas, e um vídeo curto é mais fácil para eu carregar. Deixa eu cortar logo aqui, gente, que eu já dei um nó. Deixa eu pegar minha tesoura. E vou fazer com fio branco, porque é mais fácil de vocês verem no branco. Estou usando uma agulha número 2,5. E aí eu vou começar com 6 correntinhas. E um detalhe, o primeiro ponto, eu faço assim, né? O detalhe é que esse primeiro ponto eu aperto bem. Por que que eu aperto bem? Para eu não confundir e achar que isso é ponto. Isso não é ponto. O ponto vai começar agora. Então, primeira correntinha, segunda, terceira,
quarta, quinta e sexta. Aqui eu tenho duas opções, ou eu já começo logo fechando isso aqui para começar a trabalhar, ou eu faço uma carreira de pontos baixos. Se eu for fazer uma carreira de pontos baixos, eu dou a primeira correntinha para ser o primeiro ponto. Essas duas aqui vão ser o primeiro ponto. Vou fazer bem pertinho aqui, gente. E aí eu pego na terceira correntinha. Esse vai ser o segundo ponto. Então, olha o que resultou aqui. Aqui eu já tenho 2 pontos. O primeiro, resultante daquelas 2 correntinhas, e o segundo que eu peguei aqui na terceira correntinha. Para esse começo, eu tanto posso pegar uma argolinha ou 2 argolinhas, tanto faz. Se você pegar a argolinha de cima, você vai ficar sempre atento a essa argolinha quando você for começar a próxima carreira. Se você pegar as 2 argolinhas, porque eu poderia também pegar 2 argolinhas e deixar uma embaixo, aí você tem que ficar atento a essa argolinha de baixo, para você ir contando, primeira, segunda, terceira, e não esquecer de nenhuma. Então, vamos lá, que eu já tenho 4, 5 e 6. 6. Lembrando que essa última que eu fiz bem apertada aqui, para não confundir, não é ponto, tá? Então, agora, eu vou até puxar um pouquinho. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um tubo. Para fazer um tubo, eu tenho que juntar essas 2 partes. Para juntar essas 2 partes, olha, eu já vou deixar esse fiozinho que está solto para cá, para não deixar ele para lá e ele ficar me atrapalhando quando eu for trabalhar, porque lembrando que o tubo vai ser trabalhado para cima. Então, já vou passar esse fio para cá e vou juntar aqui, ó. E aí, eu tenho que ter 6 pontos. E vem aquela história de que a gente pega o ponto do lado do ponto. Como assim, Lucimara? Quando eu for pegar esse 6º ponto, eu não pego no ponto, eu pego aqui do lado. E isso pode confundir um pouquinho aqui no começo. Então, vamos contar só... Gente, eu vou deixar bem explicadinho essa primeira carreira para a gente não ter trabalho depois. Então, não se preocupem que é só esse comecinho que a gente vai fazer bem lento. Depois você vai ver que é bem fácil se a primeira carreira estiver bem feita. Tem vários detalhes de como fazer que depois eu vou comentar, tá, gente? De não enroscar o fio, de não enroscar a agulha em ponto de trás. Isso até para quem é avançado, que até eu às vezes enrosco a agulha. Mas vamos lá para o começo, que ele é muito importante. Esse vai ser o 6º ponto. 5º, 4º, 3º, 2º, eu fiquei aqui, gente, tá faltando um, não, tá certo. Então, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, muita atenção aqui, ó, gente, esse é o 2º ponto, este aqui, ó. Então, o primeiro eu vou pegar aqui, e por isso que tem que prestar muita atenção, porque quando é muito fácil de ver aqui, enquanto o trabalho tá aberto. Quando nós fecharmos isso aqui, é bem fácil de confundir. Então, esse vai ser o 2º ponto. O primeiro eu vou entrar aqui em qualquer lugar, posso pegar uma correntinha, posso pegar 2 correntinhas, tanto faz, desde que eu lembre, independente do lugar que eu pegue esse primeiro ponto, eu tenho que lembrar que esse é o 2º. Tá entendido, gente? Então, vou pegar aqui. Eu tinha feito até um que eu marquei colorido. Eu não sei se eu deixei aqui, gente, mas eu tinha até marcado esse ponto colorido aqui, pra gente não confundir. Até esse 2º poderia marcar colorido. Vou deixar assim mesmo. Tá? Então, esse é o meu primeiro ponto, que eu vou fechar. Vou passar esse fio pra cá, porque ele vai ser trabalhado. Vou deixar esse fio pra cá, pra ele não me atrapalhar. E vou fechar aqui, ó. Esse é o primeiro, lembram? E esse é o 2º. Então, vou pegar aqui mesmo, já eu ajeito essa argolinha. Vou pegar o primeiro ponto, de qualquer jeito, ou um fio, ou 2 fios, tanto faz. Lembrando que eu não posso esquecer desse. Então, agora eu vou ajeitar a argolinha. Vou puxar uma laçada para tirar o meu primeiro ponto. Agora o 2º, que é aqui. Quem quiser marcar esse primeiro ponto aqui, pode marcar com fio, tá, gente? Eu vou marcar até com a caneta. Claro, eu vou marcar com fio, porque vocês não vão riscar o trabalho de vocês, né, gente? Vou fazer normal aqui, marcando com fiozinho. Deixa eu pegar um fio qualquer aqui. Consigo fazer sem marcar também, tá, gente? Prestando atenção nesse começo, porque como eu falei, vou marcar esse primeiro aqui. São só 6 pontinhos, então é bem fácil a gente contar. Depois eu mostro pra vocês como que a gente conta. Vou marcar esse primeiro. Quiser dar um nozinho. Eu tenho aqueles marcadores. Eu não gosto muito deles, não.
eu prefiro marcar com fio. Quem tem marcador e gosta, ok. Então, fiz o primeiro. E agora é só prestar atenção para não esquecer de ninguém, gente. Olha, aqui foi o primeiro, esse é o segundo, com essas duas argolinhas aqui, esse Vzinho. O terceiro, aqui eu já fiz o segundo, terceiro. Vai girando assim, ó, gente. Ele é um tubinho que, para ficar mais fácil, a gente tem que ir girando. Eu tô fazendo e ao mesmo tempo eu tô girando com essa mão aqui, ó. À medida que ele vai ficando maior, é até mais fácil da gente ir fazendo isso. Quais cuidados que eu tenho que ter aqui? Primeiro, prestar atenção na contagem de pontos. Estou no terceiro. Já eu falo outros cuidados, tá, gente? Então, terceiro, fiz esse ponto aqui, não entro de novo no mesmo lugar. Esse buraquinho aqui é o quarto. Agora, o próximo, eu tô girando aqui. Já fiz esse buraquinho, este é o quinto. E o último ponto, aqui é o sexto, ó. E esse que tá marcado é o meu primeiro ponto. Então, pronto. Sobrevivemos à primeira carreira. Quem sobreviveu até aqui, ótimo, gente, porque o restante é fácil, tá? Agora é só prestar atenção para não esquecer ponto nenhum, para não fechar o trabalho. Quais cuidados que vocês têm que ter, porque é iniciante? Não pegar só a primeira correntinha aqui, pelo menos não nesse, tá, gente? Tem trabalhos que vocês vão pegar só a primeira correntinha, ou só a segunda. Esse mesmo, o da